Olá, o Momento Brasil começa agora seu quarto episódio desta nova temporada, encerrando uma série de programas que discute o projeto de reforma da Previdência. O presidente Michel Temer, do PMDB, apresentou no final do ano passado uma proposta de emenda constitucional que inclui em seu texto um projeto de reforma da Previdência Social. A PEC 287 foi enviada ao Congresso para aprovação e, segundo o presidente, as novas regras teriam como objetivo manter a sustentabilidade das contas públicas diante de um suposto rombo crescente do setor previdenciário. Esse assunto ele é bastante polêmico, complexo e tem causado muita discussão. Por isso, o Momento Brasil estreou sua temporada de 2017 com 4 episódios sobre a reforma da Previdência. Nos programas anteriores, discutimos os aspectos jurídicos desta PEC, assim como os impactos econômicos e sociais da reforma da Previdência, como ela está proposta. No episódio de hoje, vamos encerrar esta sequência de programas falando sobre a Previdência Pública e a Previdência Privada. Acompanhe. Para discutir Previdência Pública e Previdência Privada, o Momento Brasil recebe hoje Tiago Camarinha Lopes, que é economista e professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil, professor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Contamos também com a presença do professor Gessi José Pereira da Silva, que é pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Momento Brasil. Obrigado, Roberto. Sempre bom, agradeço aí pelo convite e agradeço também ao Tiago por estar aqui nessa tarde debatendo. Para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, professor Gessi, de uma forma geral, o brasileiro ele se preocupa com aposentadoria, com previdência? De uma forma geral, o brasileiro ele não poupa muito. Ele não tem uma cultura de previdência privada. Ele não tem uma cultura de fazer um caixa. Por isso, é muito importante a previdência pública e o sistema nosso, porque é isso que vai garantir para esse brasileiro uma participação na renda quando ele atingir uma idade que precise aí do país. Então, ele não é cultura do brasileiro fazer um caixa para no futuro pegar esse caixa e sobreviver dele. Isso mesmo, professor Tiago? Eu concordo, mas a pergunta é muito importante, Roberto, porque a gente não pode pensar que o brasileiro não tem essa cultura de poupar, de pensar no futuro, por conta de uma irresponsabilidade. Na verdade, o brasileiro, em geral, está preocupado na sua sobrevivência imediata. Então ele está preocupado com a semana, com o mês. Por conta disso, ele não tem condições de pensar muito à frente. Portanto, o que eu estou querendo destacar é que essa dificuldade dele pensar na sua poupança no futuro é por conta da condição socioeconômica que ele vive, que é a situação ainda da massa trabalhadora brasileira, uma situação ainda muito precária. Eu concordo com o Tiago e isso é problema da nossa distribuição de renda. A gente tem um país que tem uma distribuição de renda muito ruim. Enquanto poucos aí, vamos pegar 900 brasileiros, detêm praticamente 30% do PIB, então um país desse daí, é aquilo que o Tiago falou, vai sobrar pouco dinheiro mesmo para ele fazer uma poupança, para ele fazer uma previdência privada, porque o dia a dia dele ele está preocupado com a subsistência dele mesmo. Então isso não faz parte da nossa cultura por causa disso tudo. Então, sem uma distribuição de renda justa, sem um salário mínimo com poder aquisitivo melhor, do jeito que é hoje, dificilmente o brasileiro vai ter condição de se preparar para poder no futuro ter uma previdência privada e uma complementação salarial. Se o que ele recebe hoje, na maioria das famílias, não dá nem para ele sobreviver. O governo tem justificado uma necessidade de reformar a Previdência, dizendo que existe um rombo nas contas da Previdência, que se não for feita essa reforma que ele propõe, as pessoas não vão conseguir se aposentar e as que conseguirem vão se aposentar, mas não vão receber as suas aposentadorias. Faz sentido essa informação do governo? Nós ouvimos aqui alguns especialistas e parece que não há consenso.
Professor Gessi. Eu acho que as contas que o governo faz, ele não pode fazer uma conta atuarial. Até porque o nosso sistema, ele é diferente, ele é social. Né? Um compromisso do Estado para, no futuro, quando essa pessoa aposentar, ele bancar essa pessoa mesmo. Agora, um problema maior que vejo aí é o problema da dívida pública. Né? Será que tem outros meios de pagar esse valor? Né? Quando a gente olha a taxação sobre rendimentos no Brasil, quem paga mais imposto no Brasil? Pega quem ganha acima de 320 salário mínimo e vê qual a taxa, o valor que ele recebe que é rendimento tributável. E quem ganha até 20 salários mínimos vê o valor que ele recebe que é rendimento tributável. Então isso é um problema sério. Outro problema também está na forma que o país cobra royalties do petróleo, das pedras preciosas, dos nossos recursos minerais. Se você olha em relação a outros países, é muito menor a nossa taxa. Então, será que não tem outros meios do governo buscar isso aí? Ou é melhor jogar toda essa conta para cima do trabalhador, ainda mais agora que ele fez a reforma, o ajuste fiscal, a PEC 55 foi aprovada, e precisa agora mostrar para o mercado que ele está querendo ajustar as contas, mas quer jogar isso tudo em cima do trabalhador, que já é penalizado. Hoje, qual trabalhador recebendo o salário, volto na primeira pergunta que a gente fez, com o salário que ele recebe, que é um salário mínimo, que é só para consumo, o que é que ele paga de imposto? Mais ou menos 40%. É imposto de primeiro mundo com serviço de terceiro, e no final ainda quer jogar mais carga para cima do trabalhador, colocando ele para trabalhar 49 anos. Professor Tiago, existe rombo? Não existe rombo. O governo está adotando um discurso terrorista para dar a impressão para as pessoas que o tema se trata de um tema estritamente técnico. Mas, na verdade, toda a questão técnica tem uma posição política por trás. O governo está fazendo uma opção específica de ajuste diante da crise econômica. É importante que o professor Gessi lembrou aqui que a reforma da Previdência ela faz parte de todo um rearranjo que a sociedade brasileira está passando devido à crise econômica e política que ela vem passando aí a partir dos anos 2012, 13, né? E o governo adota esse discurso de terror para afastar as pessoas desse tema, para que as pessoas não se perguntem por que tem que ser justamente dessa maneira que a conta da crise tem que ser paga e não de uma outra maneira. Então, o que os especialistas críticos a essa proposta do governo vêm colocando é que vários elementos da proposta da reforma da Previdência não estão sendo levados em conta. Por exemplo, eu vou dar só um dado. A proposta do governo não considera o fator produtividade nessa reforma da Previdência. Isso é importante porque se a produtividade da economia brasileira aumenta, é possível sim fazer o sustento de pessoas que não estão mais na idade de trabalho. Então, existem vários cálculos de especialistas que apontam que não é necessária uma reforma da Previdência desse tipo. Existem alguns dados disponíveis aí pela imprensa e pela internet que, se a reforma passar como ela está proposta, a reforma da Previdência, as pessoas vão ter grande dificuldade em se aposentarem, em cumprir todas aquelas regras, e as mulheres serão, inclusive, muito penalizadas nesse sentido. O senhor concorda com isso? Sim, eu concordo com isso, porque a filosofia por trás dessa reforma não é a filosofia do sistema previdenciário público que está colocado na Constituição Brasileira de 88, que é um sistema que permita a pessoa usufruir da sua vida também fora do mundo do trabalho. A proposta do governo é reduzir as pessoas a serem, como é que eu posso dizer, não de forma tão pejorativa, mas o que o governo quer é que as pessoas realmente passem a sua vida nesse mundo apenas para trabalhar. E essa é a filosofia que está por trás da proposta, e é contra isso que os trabalhadores estão se organizando, estão se mobilizando para não deixar essa proposta passar. Professor Gessi, na sua fala, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, o senhor disse que menos de 1.000 brasileiros detêm 1/3 da riqueza, 1/3 do PIB, controlam essa riqueza, é isso mesmo? Isso. Menos de 1.000 brasileiros detêm 1/3 do PIB. Então você tem meios de resolver o problema. Não é? O Brasil é um paraíso fiscal dos ricos. Essa é uma verdade. O Brasil é um paraíso fiscal dos ricos.
Não é? Você, o rico aqui, ele é pouco taxado. Quem menos poupa no Brasil é quem paga mais imposto. Por quê? Porque o dinheiro dele, o salário dele é todo para consumo. A partir do momento que o meu salário é todo para consumo e até a energia elétrica a gente paga mais ou menos 30% de imposto, eu acho que chega a 34%, se eu não me engano, o meu salário todo ele é para consumo. Eu não poupo desse salário meu. Eu não tenho uma parte dele que eu deixo de pagar imposto. Eu pago imposto dele todo. Não é? Nós, trabalhadores aqui da universidade, servidores da universidade, que já tem uma parte do salário na fonte, a outra nós pagamos IPVA, IPTU, compramos arroz, feijão, etc., escola de menino, papapá, a gente continua pagando imposto dessa outra parcela. Então, o nosso salário, se a gente não tem poupança, se a gente não guarda um pouquinho dele, ele é todo taxado no que sobra. E isso aumenta muito a nossa parcela de pagamento de imposto. Então, um país muito desigual. O problema é esse, o problema está na desigualdade do país. Eu sempre brinco, uma reforma desse jeito aí, é muito fácil derrubar bêbado. Então, bater em quem sempre está apanhando, é isso que o governo está tentando fazer. Tem outros caminhos? Tem outros caminhos. O Brasil tem um sistema de seguridade social. Não é que tem a previdência pública e a previdência privada. Nossa previdência social, eu não coloco um dinheiro lá onde o governo vai trabalhar com esse dinheiro e no futuro eu vou receber parte desse dinheiro que eu coloquei, igual algumas contas que a gente vê na internet feita. Não é? É diferente. A privada eu vou colocando um caixote, isso vai para o mercado financeiro, vai para cá, vai para acolá. O pessoal manuseia esse dinheiro, aplica ele, compra ações, faz o que acho que deve fazer, se eu coloquei lá porque eu confio lá naquela previdência privada, e no final eu vou tirando aquele dinheiro daquela caixa até o dia que ela seca, ou a gente faz uma previsão de acordo com a expectativa de vida. Aí tem a atuária aí. Agora, na previdência pública, de acordo com o que foi definido na Constituição como seguridade social, aí a matemática, a atuária aí, ela já não é bem-vinda, ela não entra. Por quê? Porque tem acordos entre o governo e a comunidade. Algumas notícias dão conta de que, em virtude desse cenário que está posto, está ocorrendo uma busca pela previdência complementar ou previdência privada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta então falando sobre esse assunto, previdência complementar, previdência privada. É só, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o assunto hoje é Previdência Pública e Previdência Privada. Em nosso estúdio recebemos Tiago Camarinha Lopes, que é economista e professor da UFG, e também o professor Gessi José Pereira da Silva, que é pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG. No bloco anterior falávamos sobre a busca. Pelo menos tem sido noticiado que só o assunto da reforma da Previdência tem gerado busca por previdência complementar ou previdência privada. Então, para a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, o que é previdência pública e o que é previdência privada e quais as diferenças básicas? Professor Tiago. Bom, acho que o ponto principal de diferença é que a previdência pública ela tem uma filosofia solidária, ela tem uma proposta que é oposta à da previdência privada. Na previdência privada é a filosofia do investimento do indivíduo, onde ele busca seguir a lógica de lucro para ele individualmente e então cada pessoa tenta estabelecer um plano de investimento para garantir a sua aposentadoria no futuro. Na pública não é assim. Na pública tem a compreensão, o entendimento, a consciência de que os trabalhadores na ativa precisam sustentar as pessoas que já trabalharam ou também as pessoas sem condição de trabalho mais, que necessitam ainda ser incluídas no sistema de produção de riqueza da nossa economia. Então, essa é basicamente a filosofia que diferencia esses dois modelos. Um é regido pela solidariedade, que é o princípio da previdência pública, e o outro é o princípio individualista normal de qualquer outro tipo de investimento em uma sociedade capitalista. Então, a previdência complementar ou privada pode ser vista então como um investimento?
Sim, eu considero que sim. Ela é vista como investimento. Tanto é que formam-se, né, fundos de investimento, onde você tem conselhos que fazem a administração desse fundo e eles tentam, dentro do regimento, né, do fundo, atingir taxas de retorno. Quer dizer, é como um investimento, como qualquer outro que você tem opção no mercado financeiro, né? Professor Gessi, segundo dados do DIEESE, 70% dos aposentados brasileiros recebem um salário mínimo. E se a gente observar a aposentadoria complementar ou privada como investimento, então 70% dos brasileiros já estariam fora desse negócio. A gente volta naquele item, né? A distribuição de renda no país. Será que o brasileiro ele vai ter renda sobressalente para poder fazer uma previdência privada? Essa é a pergunta que ele tem que fazer. É a questão hoje que o Tiago acabou de colocar da solidariedade do regime público, né? Porque o regime privado, a pergunta tem que fazer é: se eu vou dar conta, vai sobrar dinheiro do meu orçamento? Hoje eu tenho condição de tirar R$500 do meu orçamento para poder fazer uma previdência privada? Né? É possível fazer isso? Então, assim, você vê que você tem uma má distribuição de renda, onde o Estado, de certo modo, ele tinha que trabalhar como equalizador das diferenças sociais que causam. Não é possível, eu não acredito que um brasileiro chegue a 65 anos de idade sem ter nunca trabalhado. Eu duvido. Não passa pela minha cabeça que ele não tenha produzido riqueza em algum momento para esse país. Então, o que o país faz no final da vida dele é retribuir ele por esse acomodar ele por tudo que ele fez também. Mesmo que ele não foi ali a pessoa que acumulou riquezas. Como você falou, 70% de pessoas não acumularam. Não é? No mínimo aí, né, já riquezas. Então, a Previdência ela tem esse caráter social. A privada é uma caixote, né? É um caixote onde eu vou colocando o que eu consigo de sobra. Mas será que com a renda atual do brasileiro, né, se a gente pegar a distribuição de renda da família brasileira, será que ela tem condição de fazer uma previdência privada? Tem um outro dado aí que acho que é importante lembrar, que de 10 aposentados, né, 8 recebem até um salário mínimo e só 2 recebem a mais disso. Esses 2 formam o que o governo chama de uma minoria privilegiada endinheirada, mas na verdade esses 2 que recebem mais de um salário mínimo no regime normal da Previdência Pública, eles são também, eles fazem parte também da classe trabalhadora e eles, de fato, têm um potencial assim de serem clientes de fundos de previdência privada. Então, observando essa, vamos dizer assim, essa clientela, é que os fundos de previdência privada tentam também defender essa reforma, porque essas pessoas estariam em condições de fazer essa previdência complementar, saindo, portanto, da previdência pública e enfraquecendo, na verdade, a previdência pública. Nesse viés que já coloca, é a busca por mais clientela para a previdência privada. Uhum. A reforma ela faz isso. Isso. Se olhar, ela busca mesmo no serviço público. Sim. Por quê? Porque o governo abre brecha para que o servidor público ele opte por uma outra previdência privada. Sim. E ele está falando que ele vai pagar aquela parte que ele paga para o FUPLESP, que é o Fundo de Previdência do Servidor Público, ele pode pagar aquela parte que ele entra em contrapartida ao que o servidor paga por uma previdência privada. Isso vai o quê? Isso vai enfraquecer o Fundo de Previdência do Servidor Público. Né? Então, é uma forma de buscar mais clientela, sim. Mas agora, que a baixa do valor vai fazer com que o trabalhador no futuro ele tenha condição de ter mais de um salário mínimo investindo na privada, esse 70% aí, no meu ponto de vista, ele está fora. Isso. Quais são, dentro dessa clientela que poderia buscar e que, porventura, está buscando informações para uma previdência privada, quais são os cuidados iniciais que essa clientela deveria já começar a prestar atenção, uma vez que
todo tipo de investimento é taxado. Os bancos cobram taxas altas, a gente sabe disso. Assim, a minha advertência a esses potenciais clientes de fundos de previdência privada é eles observarem quanto de taxa de administração vai ser cobrado, quais são as condições que ele vai estar colocando ali, porque o que acontece? Esse dinheiro que a pessoa coloca nesse fundo de previdência privada, você tem uma série de, como é que eu vou chamar, de parasitas tentando capturar o seu dinheiro que você tirou do trabalho. Então esse é meu alerta. Antes de entrar nesse tipo de investimento, verifique, né, esse tipo de coisa, porque o que esses fundos querem é, de fato, tirar o seu dinheiro, né, e não usar o seu dinheiro para sustentar a previdência pública em benefício do bem-estar da população como um todo. Então esse é o meu alerta que eu faço para quem está tentado a ir buscar essa alternativa da previdência complementar privada. O histórico no Brasil, pelo histórico do país, a previdência complementar ou previdência privada é um bom negócio? É seguro? Bom, eu não posso explicar aqui e dar uma orientação sobre o investimento privado que a pessoa vai fazer, porque na minha perspectiva, cada pessoa deve saber o que fazer melhor com o seu próprio dinheiro. Então, eu faço o mesmo alerta de novo, né? Use o seu dinheiro conforme a sua própria consciência e o meu alerta é esse, né? Tem que pesquisar muito, né, professor Gessi? Eu aconselho a estudar bastante. Primeiro, olhar se onde ele está colocando, onde ele está fazendo o fundo de previdência, o histórico desse local, tomar os devidos cuidados, porque tem taxa de carregamento, tem várias e várias taxas, que é bom ele olhar muito bem os contratos, olhar muito bem o que ele está assinando e onde que ele está colocando o dinheiro dele. Que, em geral, um dinheiro suado, um dinheiro difícil de ter ganhado aí, ou de ganhar. Então é bom ele tomar muito cuidado, porque isso daí faz parte do nosso mercado financeiro, que é um mercado que é volátil. Não é? Vai ter pessoas ali decidindo por você, porque eles vão decidir onde vão aplicar o seu dinheiro, se aqui, se acolá, e dependendo de onde aplicar o seu dinheiro, pode ter problema. A gente vê que Estados Unidos teve vários problemas. A Enel mesmo, que era a empresa forte de energia elétrica dos Estados Unidos, o fundo de previdência deles quebrou e os trabalhadores ficaram sem. Então, assim, a vida, ela tem risco. Em tudo que você vai fazer tem risco, não tem como não ter. Assim como tem risco não ter o fundo, tem risco ter também. Então, o fato é, se vai fazer com muita consciência, estudar, analisar, conversar com outras pessoas e principalmente com as pessoas que entendem. Aqui na universidade, por exemplo, é fácil você encontrar professor aqui da Faculdade de Economia, é fácil você participar de debate, pode induzir o seu sindicato a fazer esses debates depois, mas eu acho que é um debate que é uma decisão que a pessoa tem que tomar com muita segurança. Nós tivemos diversos casos no Brasil, me recordo aqui do caso da Varig, que era uma empresa sólida, que depois, a gente sabe, quebrou, e havia estudos, inclusive de órgãos do governo, dizendo que a previdência deles era muito segura e, por fim, existe um imbróglio aí das pessoas que tinham a previdência complementar e privada pela Varig, até hoje estão na justiça para tentar receber aquilo que lhes é de direito. Nesse sentido, quando a gente traça essa perspectiva entre previdência pública e privada, a privada como investimento e que gera lucro para alguém, a previdência pública, então, ela é solidária, ela se preocupa, então, com o aspecto de país, de nação. Seria isso? Eu acho que nada mais importante para um país do que as pessoas, né? Você ter pessoas felizes até o fim da sua vida, vivendo com tranquilidade, tendo segurança, é importante para um projeto de país. Então, eu acho que quando a gente define reforma da Previdência, a gente define o projeto de país que a gente quer. Será que daqui 20 anos a gente vai querer sair por Goiânia e encontrar um monte de velhinhos de rua? Não é? Eu acho que essa reforma da Previdência, do jeito que ela está, ela traz aí um problema social enorme para o país a longo prazo. Não é? Eu preferia preocupar com os jovens. Não é? Quantos presos jovens tem o Brasil hoje? Quantos jovens a gente mata por ano? Será que não tem outros projetos de país melhor para a gente fazer? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu acho que a gente tem um projeto de país melhor para fazer. E a gente poderia fazer um projeto de país muito melhor, muito mais solidário e muito mais humano, onde as pessoas fossem o foco desse projeto.
Bom, a gente vai então para mais um intervalo aqui no Momento Brasil e voltaremos aprofundando este assunto, previdência pública e previdência privada. É em um instante só, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com os convidados Tiago Camarinha Lopes, que é economista e professor da UFG, e também com o professor Gessi José Pereira da Silva, que é pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG. Bom, professor, nós comentávamos aqui no intervalo que a previdência privada é um investimento, é um negócio. E que muitas pessoas que fazem parte do governo têm interesse direto nesse negócio. O exemplo que eu estava trazendo aqui é que o secretário da Previdência Social, que foi escolhido pelo ministro da Economia, o Henrique Meirelles, que é o Marcelo Caetano, ele tinha um assento em um dos conselhos de previdência particular chamado Brasilprev. Então ele foi denunciado, por conta de um possível conflito de interesse entre a função que ele ia exercer como secretário da Previdência Social e esse assento em um fundo de previdência particular que ele tem. Então essa denúncia foi feita, ela foi processada e foi recomendada a saída dele desse conselho do Brasilprev. Mas isso mostra que, de fato, existem forças políticas, econômicas interessadas em enfraquecer a previdência pública para poder aumentar a clientela desses fundos de previdência particular. Então, naquele sentido que a gente estava falando, a previdência complementar ou privada, ela funciona com uma lógica diferente da previdência pública ou social. A lógica dela é a lógica do investimento que busca o lucro da perspectiva individual. E essa reforma ela vai no sentido de ampliar esse setor do mercado. É, na verdade, um setor de mercado que vai ser fortalecido às custas da previdência pública, que tem um propósito diferente. O propósito da previdência pública não é enriquecer ninguém. O propósito da previdência pública é sustentar o bem-estar social, o bem-estar econômico de toda a população. Então são propostas diferentes, são filosofias diferentes que separam a previdência pública social da previdência complementar privada, O trabalhador poderia estar se perguntando o seguinte, professor Gessi, por que então que o governo quer fazer essa previdência nestes moldes? O que o governo ganha com isso? O governo ele tem uma conta a pagar, Que conta que ele tem para pagar? Ele acabou de aprovar a PEC do ajuste fiscal. Não é? E essa PEC do ajuste fiscal, ou ele vai tirar dinheiro e ele tem um bolo do PIB, onde ele paga a dívida pública, ele paga a Previdência e os outros. Então, o fato é o seguinte, ele vai tirar o dinheiro da Previdência para pagar os juros da dívida pública, ampliar esses juros da dívida pública. Então, o governo tem uma conta a pagar aí com esse ajuste fiscal que ele está fazendo. Então, justamente essa parte que ele vai diminuir do percentual do PIB gasto com previdência, justamente é o percentual que vai jogar para pagamento da dívida pública. Então, ele tem uma conta a pagar. E isso, de novo, como eu falei no início, cai nas costas de quem? Cai nas costas do trabalhador. É o que tem preocupado todos nós. Eu tenho falado, vamos pensar um amigo meu, que entrou junto comigo aqui no Instituto de Matemática e Estatística do UFG. Ele entrou em 91, estou falando um caso real, tem 49 anos esse ano. Naquela época a gente entrava na universidade com 23, 24 anos, porque na universidade a maioria dos professores entravam com graduação. Então ele entrou em 91, ele tem hoje 26 anos de contribuição e fez 49 anos agora em 2017. Esse amigo meu, com essa proposta que está, ele vai perder todos os direitos que ele tem. No entanto, ele contribuiu a vida inteira, o tempo todo dele aqui de UFG, 11% do salário total. Ele não pagou 11% em cima do teto. Não é? Aí ele pode perguntar, ele mesmo pode perguntar, vão me devolver o parte que eu paguei excedente? Não é? Esse colega ele tem prejuízo duplo. Vão dar a aposentadoria dele pela média,
não é? Ele vai para 65 anos e ele não vai ter aposentadoria integral ainda. Então, esse colega, o prejuízo dele é enorme. Então, é uma reforma que tem vários pontos dela, que eu diria que a reforma não tem nada de bom, não é? Penaliza pensionista, o benefício para o idoso desvincula do salário mínimo. O que isso vai virar no futuro? Não é? Para o servidor público mesmo, em geral, nós aqui da universidade temos 4 gerações de professores. A terceira e quarta geração, a terceira geração e a segunda é muito penalizada. A quarta geração também porque passa-se a média em cima de todos os salários e não 80% dos maiores salários. Só aí você já tem uma perda aí de mais ou menos 10%. Né? Porque hoje, se a gente pegar o professor da UFG, por exemplo, o professor da carreira do magistério superior, ele hoje, com essa reforma, se você deixar 20% de contribuições dele fora, que são as menores, você está deixando quando ele está na classe A e na classe C, o doutor. Ou seja, você só vai pegar salário dele da classe D e da classe E, que são os maiores salários. De uma maneira, em geral, isso acontece na sociedade inteira, né? Independente do cargo de professor, que o senhor está dando o exemplo real, acontece na sociedade inteira, né, professor Tiago? Porque também este cálculo de deixar de pegar a média aritmética dos 80 maiores salários para fazer o cálculo da aposentadoria e pegar todos os salários e fazer a média, já cai 10% e é para a sociedade inteira. Na verdade, eu queria pegar um outro ponto da sua pergunta que você fez, do interesse do governo. Qual que seria o interesse do governo nessa reforma? É importante a gente lembrar, bem que o professor Gessi trouxe aqui, o governo tem contas a pagar. O problema é que o governo, ele é uma máquina. E dependendo de quem controla essa máquina, a maneira de fazer esse pagamento é diferente. Então, a mudança que a gente teve do governo fez com que a gente começasse a adotar um ajuste para superar a crise que tem um perfil político específico, ele tem um recorte específico que coloca a conta da crise para cima dos trabalhadores, né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O governo ele precisa fazer os seus pagamentos, só que o governo é uma máquina, não é uma entidade com interesses próprios. Pessoas ou agrupamentos políticos ocupam essa máquina, ocupam o governo, e dependendo dos interesses desses grupos, a maneira de fazer esses pagamentos é diferente. Então, a maneira como está sendo proposta agora é uma maneira de colocar os trabalhadores para trabalharem mais, para fazerem o pagamento dessa crise, e não, por exemplo, combatendo a sonegação, indo atrás dos grandes sonegadores que devem ao Estado, que seria uma maneira de contornar a crise também, fazer o caixa para a Previdência Pública, enfim, para todos os serviços públicos, fazer uma reforma tributária progressiva, enfim, são várias possibilidades que o governo tem de de superar a sua crise econômica sem colocar a conta para os trabalhadores pagarem. Voltando nessa pergunta sua, a conta é de todos. A partir do momento que você faz a média de todos os salários recebidos, 100% de salários recebidos, esse valor é bem menor do que a média dos 80% maiores salários recebidos. Mas, em geral, no início de carreira, a gente tem um salário menor. Então, assim, tem um preço a ser pago aí. Então, esse preço vai ser para todos. Além também da iniciativa privada, né, que é o INSS, que vai para o INSS, a pensão. A pensão é outro problema sério. Não é? A pensionista, com a morte do trabalhador, a pensionista ela tem regras agora duras. Regras que podem deixar ela com salário menor do que o salário mínimo. Não é? E essas regras também é complicado. Se você pensar que acaba a aposentadoria por doença, e agora muda esse nome aí na reforma, a pessoa que começou a trabalhar, está aí com 10, 15 anos de trabalho, essa média vai ser feita e ele vai receber proporcional à média. E além disso, depois ainda vai ser 51%, 50% mais 10% para o dependente. Então isso pode cair muito e atinge todos, não atinge só o servidor público, atinge todos.
Então, a questão da média total e a média dos 80% melhores é uma diferença grande aí. Acho que tem um ponto aí que eu quero destacar também, que a gente está falando aqui dos contribuintes da Previdência, né? Que são todos esses trabalhadores. O governo tem adotado uma maneira de defender a sua proposta que ele busca jogar os trabalhadores que são realmente a massa quase que excluída do sistema, que são os ganhadores de salário mínimo, contra aqueles outros trabalhadores que recebem uma renda um pouco maior, R$2.000, R$3.000, R$4.000 e assim por diante. Esses dois grupos, eles de fato são grupos diferentes. No entanto, esse grupo de trabalhadores, que são os mais bem qualificados, os mais, como é que eu vou chamar, os mais inseridos no sistema, que têm condições de fazer a sua contribuição sem interrupções, estão menos sujeitos ao desemprego, o governo tenta colocar esses dois grupos um contra o outro, como se esse grupo de trabalhadores que recebe mais fosse culpado pela situação daquela massa realmente empobrecida, trabalhadora, braçal. O que eu estou tentando destacar aqui é que esses dois grupos formam a classe trabalhadora brasileira e toda ela, que são os 99%, é que tem que se colocar contra os 1% da população, que é elite beneficiária de rendimentos de fatores não trabalho, não salário, eles não recebem salário, né? E é esse 1% que é a parte que controla o Estado, como eu estava dizendo, que controla a máquina do governo, que está tentando impor um ajuste que é contra os 99%. Mas o governo tenta jogar os 50% de baixo contra os 48% de cima, deixando livre a elite 1% que ofere rendas de não salário, né? Aluguel, juros, enfim, todos os tipos de renda que não tem a ver com salário. Seriam as famílias que têm um poder aquisitivo alto e que não depende do salário. Exatamente, todo mês. São famílias com poder aquisitivo alto, mas esse poder aquisitivo não vem pelo fato dessas famílias precisarem trabalhar. São não trabalhadores. Esse grupo que é o grupo de fato que detém o poder, que controla o Estado, né? E o governo, de forma arguta, tem deixado esse grupo de lado e vendido a situação para os trabalhadores mais empobrecidos mesmo, os que executam um trabalho manual, tem colocado para eles que o sistema atual ele é injusto, ele é desigual porque existem alguns privilégios, né? Trabalhadores que conseguem contribuir com facilidade se aposentam muito cedo. O fato é que esses trabalhadores que se aposentam muito cedo, que são mais bem inseridos no sistema, são também trabalhadores, eles vivem de salário, né? Então a culpa, o governo tenta jogar os trabalhadores mais bem inseridos contra os trabalhadores totalmente excluídos. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos no próximo bloco falando sobre as possíveis saídas para a crise que está posta. O Momento Brasil faz o intervalo, a gente volta em um instante só, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com os convidados Tiago Camarinha Lopes, que é economista e professor da UFG, e o professor Gessi José Pereira da Silva, que é pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG. Encerrando esta série de episódios sobre o projeto de reforma da Previdência do governo Temer, o assunto hoje é Previdência Pública e Previdência Privada. Professor Tiago, nós comentávamos aqui no intervalo, e aliás eu quero aproveitar para agradecer a audiência pela TV UFG, também pelas redes sociais, aí estamos com transmissão ao vivo, e também pela Rádio Universitária. Nós comentávamos no intervalo sobre a quem interessa essa previdência, aspectos políticos, econômicos. Eu queria que o senhor continuasse o que a gente estava comentando. Bom, eu estava comentando aqui, parece que uma pergunta em relação à América Latina, fazer uma comparação com o caso de outros países, né? E eu me lembrei de uma situação no Chile, que eu não conheço com detalhes, mas me parece que lá foi adotada um modelo de abandono da previdência pública e empurrar as pessoas para a previdência suplementar, previdência privada. E pelas informações que eu tive, já estou colocando, né,
uma situação que eu não tenho muito conhecimento, mas me parece que foi um fracasso total. Quer dizer, as pessoas ficaram desamparadas, no fim, essa perspectiva de previdência, esse modelo de previdência não funcionou e a população tem reagido contra isso. Então, é um alerta para que o Brasil não adote um caminho desse tipo. Professor Gessi, um país continental como o Brasil, com tantas diferenças, esse modelo do governo Temer parece então estar fadado a também não dar certo aqui. Seria isso? Na minha opinião, não vejo como dar certo. Um país igual Previdência hoje, se a gente pegar certas regiões do interior do Brasil, é a fonte principal de renda do município, né? Então, é complicado você tirar a subsistência do pessoal. Num país em que a divisão de renda já não é boa. Não é? Tem outros caminhos? Temos outros caminhos. Por que não debater os outros caminhos de forma aberta? Quais seriam esses caminhos? Vamos pensar, em 2015, o Brasil teve movimentações financeiras em bolsa de valores de 60,58 trilhões. Já pensou se taxasse em 0,10% essas movimentações financeiras, isso já dava 1% do PIB. Não é? Ou seja, o pagamento de imposto no Brasil é injusto também. Não é a forma, quem paga mais imposto aqui? Se a gente pegar aí, a gente vai ver, pode jogar no Google, qualquer lugar, a gente joga lá e vamos ver, Brasil, paraíso fiscal dos ricos. Não é? É um paraíso fiscal mesmo para os ricos do Brasil. É aquilo que a gente volta no início, né? Quanto mais eu dependo do meu salário para a minha sobrevivência, mais eu pago de imposto. Então a gente teria que organizar essa forma de tributação. Não é? Imposto sobre recursos naturais, os royalties que o Brasil cobra. O nosso aqui, enquanto aqui vai de 0,25% a 3%, que é o ouro, 0,25% pedras preciosas, no Canadá e os Estados Unidos, vamos pegar como exemplo, de 3,5% a 9% no Canadá e de 3,5% a 12% nos Estados Unidos. Então, tem caminhos? Tem. Eu entendo que tem caminhos e que um debate amplo da sociedade brasileira dá para procurar caminhos melhores do que ele está sendo proposto nessa reforma. Que eu nem considero uma reforma, eu considero uma destruição da Previdência Social. Não é? Porque a gente vai excluir pessoas. Como disse no início, pessoas que trabalhou a vida inteira, pessoas que no final da vida ali esperam um amparo, e essas pessoas vão estar desamparadas. Esse é o grande problema. Como a gente debateu também, é possível esse pessoal ter dinheiro para ter uma previdência privada, para ter algo a mais? Se 70% tem o salário mínimo, quando a gente olha a renda do brasileiro, olha os gráficos de renda do brasileiro, a gente vê que o brasileiro, de certo modo, ele vive no limite pela má distribuição de renda que tem no país. O salário mínimo, apesar do crescimento nos últimos anos, que teve um crescimento significativo, e ele dá muito aquém do que o que a DIEESE fala de um salário mínimo para que a família possa viver com dignidade. Então, assim, a gente tem problemas sérios aí para ser resolvido, e eu acredito que a reforma da Previdência ela teria que vir depois de resolver os problemas que temos aí na fila. Como servidor público federal, eu me vejo como a Geni, né? Aquela pessoa hoje que o governo está jogando a sociedade contra nós. Somos os privilegiados. Por que nós somos privilegiados se a gente paga 11% em cima do teto e todos os meus colegas que entraram depois de 2013 aposenta de acordo com o regime geral da Previdência, que é no teto da Previdência? Quer dizer que quem prestou concurso a partir de 2013 vai se aposentar com 5 mil e poucos reais? Sim. Igual iniciativa privada. Então, a partir de 2013, serviço público e iniciativa privada são iguais. Não é? Eu que entrei em 92, desde 92 eu pago 11% do meu salário bruto. Não é? Então, assim, você tem diferenças aí que não são colocadas. Vão devolver o dinheiro que eu paguei? Eu não tenho um FGTS. É outro problema do serviço público. O serviço público não tem FGTS. O governo faz confusão do salário do trabalhador, do servidor público, de uma maneira em geral, com o que ele chama de salário dos marajás,
Existem marajás, afinal de contas, no Brasil? O governo mistura tudo isso num balaio só? É isso, professor Tiago? O que eu estava falando antes tem alguma coisa a ver com isso. Quer dizer, não é que o governo tem essa posição. As pessoas que, no momento, estão controlando a máquina no governo adotam essa opinião que é difundida por alguns setores de que trabalhadores mais bem remunerados, mais qualificados e que têm uma inserção mais segura no sistema econômico brasileiro seriam os privilegiados, os marajás, né? E como eu falei da outra vez, o governo tem usado esse raciocínio para colocar trabalhador contra trabalhador, né? Porque esses dois grupos, os trabalhadores braçais, que são os mais excluídos e que não conseguem fazer a contribuição oficial ao longo de todo o tempo e que se aposentam pela idade mínima no sistema atual, eles são jogados contra esses trabalhadores que são mais bem qualificados, que conseguem fazer a contribuição por tempo e se aposentar mais cedo no sistema e além dessa estratégia de causar essa confusão, que caminhos a gente teria para passar por essa crise, resolver essa crise e fazer uma tributação mais justa? Esse é o caminho que certamente todo mundo já ouviu, fazer a reforma tributária progressiva, combater os grandes obrigatórios. Progressiva, professor? É taxar e cobrar o imposto de quem tem mais capacidade de pagar. Ou seja, quem ganha mais, paga mais. Sim, mas não só quem ganha mais em termos de salário, quem ganha mais auferindo rendas, não salário, que são os rentistas, que recebem aluguéis, juros. Esse grupo que recebe o grosso... Porque o trabalhador ele é tributado na fonte, no contra-cheque já vem tudo descontado. Sim, o que eu queria chamar a atenção é para o seguinte, que a gente está tentando vislumbrar uma saída para a crise e de fato ela, por um lado, ela parece ser muito simples quando a gente traz esses exemplos da reforma tributária, da combate à sonegação, da questão da desigualdade, da distribuição, tudo isso é muito básico, mas eu quero olhar de uma forma um pouco mais pragmática para ver como o cenário é muito nebuloso. Porque o que a gente tem é um trilema brasileiro que se chama, que é o governo Temer, as reformas econômicas onde estão a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e as investigações da corrupção. São esses três elementos. E esses três elementos, eles não se sustentam ao mesmo tempo. Portanto, você tem que deixar um deles para a continuidade. O governo precisa escolher, ou ele vai fazer as reformas, ou ele vai dar continuidade ao combate da corrupção. Então, ele não tem como fazer as duas coisas juntas. E está todo mundo vendo que o governo defende as reformas. Então, tem aí uma espécie de escolha que o governo vai fazer. E se ele quiser fazer as duas coisas, ele não vai dar conta. E por isso, volta para a questão da fragilidade do governo Temer. Então, a gente vai chegar nesse momento em breve, as manifestações dos trabalhadores, a paralisação, a greve geral que vai acontecer no final desse mês, vai ser um momento muito importante para a gente tentar achar uma saída que seja de fato democrática, porque até agora nós adotamos uma saída que não foi democrática. Professor Gessi, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo para esse programa. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Momento Brasil e deixar o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Bem, eu que agradeço, eu convido a todos a se inteirar da reforma que está sendo proposta, a conhecer a Previdência. É um momento de muito debate que está acontecendo, então os meios de comunicação, tem muitas opções das pessoas conhecer a reforma, ver o que o governo está propondo e também ver o histórico da Previdência, desde a Constituição de 88, os direitos do trabalhador, né? Então, a gente tem que estar consciente, o trabalhador tem que estar consciente, até porque para ele focar o seu eixo de luta. Então, é isso. Eu agradeço também pelo espaço, acho que o espaço muito bom, o debate foi muito bacana e é isso. Eu quero também agradecer ao professor Tiago Camarinha, pela presença aqui no Momento Brasil, pelas suas contribuições. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, obrigado pelo debate. Eu também reafirmo aqui o que o professor Gessi colocou, procure se informar, procure, enfim, descobrir qual é a sua posição nesse debate e convido todos a consultarem a página e os debates da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que
esmiuça os detalhes do sistema da dívida pública, que é a verdadeira causa raiz do impedimento do desenvolvimento econômico e social no Brasil. Pois bem, o Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui, encerrando o 4º e último episódio da série sobre a reforma da Previdência. Se você perdeu alguma coisa ou tem interesse em rever algum episódio, basta acessar o site da TV UFG, onde todos os programas são disponibilizados gratuitamente. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Se você quiser saber mais informações a respeito, basta acessar os nossos sites ou nos acompanhar pelas redes sociais. Fique atento à nossa programação em canais da TV aberta e TV fechada e também na frequência 870 AM do seu rádio.